Centro. Quem compara, escolhe a melhor. Unicatólica EAD. Supermercado JV, uma economia para você. Unopar Quixeramobim, Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. Brisanet, levando o mundo até você. Já estou recebendo aqui no estúdio o Subtenente Almeida, fazendo a correção, tá? Subtenente Almeida, do Corpo de Bombeiros aqui da companhia com sede no município de Quixeramobim, na verdade o batalhão, né? É companhia. Companhia, né? Com sede aqui no município de Quixeramobim. Nós vamos falar sobre a incidência desses incêndios aqui na nossa região do Sertão Central, e o pessoal do Corpo de Bombeiros, os meninos dos bombeiros, meu irmão, estão trabalhando muito nessa região, inclusive com escala dobrada, para poder atender a quantidade de chamados nesse período. Subtenente, muito obrigado pela participação do senhor aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, bom dia. Ok, bom dia, Aristênio, bom dia a todos que acompanham a programação. Realmente esse período do segundo semestre, é o período da estação seca na nossa região do semiárido nordestino, e Quixeramobim também está inserido nesse contexto, nessa região e nessa situação. Bom, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre esse momento. O que leva a essa incidência maior de incêndios nesse período do ano, subtenente? Pronto, primeiramente nós temos aí fatores favoráveis, os fatores climáticos. Nós temos aí o período da estação seca, como eu já falei anteriormente, e todos nós já somos sabedores. Então, esse período agora, a gente tem aí altas temperaturas, velocidade dos ventos muito favorável a esse tipo de evento, e a vegetação seca. Então, tudo isso aí contribui para a fácil propagação de chamas, de incêndios em vegetação nessa nossa região. A gente costuma também perceber que geralmente faz aquele fogo para queimar o lixo, para queimar o mato, o restinho de coisa e tal. Então, e isso favorece também, né, Tenente? Bastante. A queima da roça, como a gente conhece aqui no nosso sertão semiárido, a queima da roça que o agricultor pratica para que seu terreno fique pronto para o plantio do próximo ano. Essa prática da queima da broca, que eles chamam aqui no sertão, ela, se não tiver os cuidados adequados, se não tiver um acero muito bem feito, e também se não tomar aquele devido cuidado com relação à velocidade dos ventos, aquele dia mais forte, que o vento está mais forte, todos esses, ou seja, essa falta de cuidado, ela pode levar a um incêndio em uma área indesejada, em grandes proporções, queima de lixo, queima de quintal, tudo isso aí pode favorecer esses eventos. E tem também a questão do incêndio colocado criminalmente, ou seja, de forma intencional, e dificilmente essas pessoas vão ser identificadas porque elas fazem de forma que ninguém perceba. Mas existem os incêndios criminosos também, e existe também aquela falta de cuidado por parte de pessoas que fumam, que usam o cigarro, e jogam a ponta do cigarro ali à margem da rodovia. Então tudo isso aí são fatores que contribuem para os grandes incêndios em vegetação. Subtenente, vou mostrar algumas imagens aqui desses incêndios na nossa região, e o senhor vai comentando sobre o trabalho dos bombeiros para combater esses incêndios. Pode colocar na tela da Sertão TV, você vai acompanhar. Esse incêndio aí foi aqui no Damião Carneiro, essa semana, preocupou muito, e essa fumaça na pista, essa difícil visibilidade do motorista, agrava ainda mais a situação, né? Com certeza. Esse do distrito de Damião Carneiro, ele envolveu as localidades adjacentes à região ali de Jurema, Marrecas, Caracol, eu acredito que Riacho da Cruz também, eu obtive informações que também atingiu essa localidade. Esses incêndios, eles são prejudiciais em diversos aspectos. A questão do prejuízo ambiental, e tem também a questão do prejuízo às propriedades rurais, cercas, pastagens, e tem também a questão do risco quando a fumaça atinge ali as rodovias, ou até mesmo as chamas, que o veículo é movido a combustível, vai que aquela chama pega ali no carro, ele pode incendiar, se o motorista se aventurar a passar. A visibilidade, a questão da falta de visibilidade provocada pela fumaça já provocou óbito esse ano no Sertão Central. Eu já atendi uma ocorrência onde a vítima se encontrava presa às ferragens, colidiu com o ônibus caiu dentro do fogo, incendiou,
tudo por conta de incêndios à margem das rodovias. Inclusive a gente noticiou esse incêndio aqui, foi ali naquela região entre o Quixadá e a Ibicuitinga, né? Exatamente. O senhor atendeu aquela ocorrência? Eu que atendi, eu que estive à frente das equipes que atendemos aquela ocorrência. E lá o ônibus incendiou e uma pessoa veio a óbito em outro veículo, e também envolvido no acidente, por conta desses sinistros, dessas ocorrências. Tem aumentado a quantidade de chamados dos bombeiros em relação a esse fogo no sertão? Olha, o mês de setembro, no estado do Ceará, que eu acompanho também as informações em todo o estado do Ceará, atendidas pela nossa corporação, o mês de setembro, ele foi, para nós aqui da região Sertão Central, para a 4ª companhia que atende a região do Sertão Central, ele foi menor do que em outras regiões do estado do Ceará. Porém, a partir do final de setembro, dos últimos 10 dias de setembro e o mês de outubro até então, até esse momento, ele aumentou bastante. Aumentou bastante as chamadas, as solicitações e também, obviamente, os nossos atendimentos. E aí a escala aumenta. A escala nós estamos aqui rotineiramente, ou seja, em dias em que não há esses eventos, em períodos, melhor dizendo, que não há esses eventos, a nossa escala, ela permanece diariamente em torno de 6, 7 bombeiros militares. Nesse período agora nós praticamente dobramos esse número através de escalas extras, dobramos esse número para que a gente possa atender a demanda. Ainda assim, a gente tem uma certa dificuldade porque nós atendemos uma área que abrange municípios de grande extensão territorial, como Quixadá, Xeramobim, Banabuiú, Senador Pompeu, parte de Madalena que nós dividimos com Canindé, com o quartel de Canindé. As solicitações, em determinados momentos, elas chegam todas em um mesmo horário. Então, o que ocorre? Você muitas vezes está atendendo uma ligação aqui que chega de Quixadá, de Banabuiú, tem uma outra também em região próxima, ou aqui seja aqui no município de Xeramobim, que seja lá também. A gente prioriza o seguinte: como todas são do mesmo porte, a gente prioriza a que ligou primeiro. Agora, se dissesse que em algum momento haveria casas incendiando, a gente vai priorizar a que está incendiando a casa, porque já é uma situação bem mais complicada. Mas se são todas no mato, elas estão causando o mesmo teor em termos de prejuízo, então a gente vai priorizar a que ligar primeiro. Claro que a gente faz toda uma filtragem. Havendo um risco maior, se a gente perceber pelas solicitações em que há um risco maior em uma determinada localidade, mesmo que ela tenha ligado por último, ela vai priorizar por conta dos riscos que são maiores. Então a gente tem toda uma filtragem, mas lembrando que em todos os momentos a gente atende, assim, a gente, pela vontade profissional da gente, seria de atender todas ao mesmo tempo. A questão é que a equipe muitas vezes não é o suficiente para se dividir e atender diversas que chegam no mesmo local, no mesmo momento. Até porque o nosso sertão ele é vasto e aí as ocorrências também são muitas, né? Exatamente, são muitas. Como eu estava falando com você anteriormente, quando a gente conversava pelo telefone, pelo celular, existem os horários mais críticos. A partir de meio-dia, a partir de agora, se aproximando do meio-dia para as 13 horas, é bem provável que a gente vá ser solicitado aí no mínimo para umas 3 ocorrências, que é a nossa faixa. Por que esse período do meio-dia, da hora do almoço, da meio-dia para tarde, é que queima mais? Exatamente o horário mais quente, o horário que a temperatura aumenta mais intensamente, o momento que a velocidade dos ventos também, elas passam a exercer, ou seja, uma velocidade maior dos ventos. Então, tudo isso aí favorece a temperatura muito alta, é o momento mais crítico. No início da manhã ainda está ali meio que com aquela temperatura, né, oriunda da noite ainda. No cair da tarde, como a gente chama no nosso linguajar mais prático, começa as temperaturas, claro, que elas vão acompanhando também, vai caindo à tarde, vai ficando a temperatura amena, né? Então, o período mais crítico tende a ser agora de meio-dia até às 16 horas, aproximadamente. Entendeu? E aí é justamente onde o fogo acende mesmo, e aí a gente vê só aquela fumaça correndo pelo nosso sertão, e quando a gente vê isso, preocupa demais. Eu queria falar especificamente sobre um incêndio que deixou todo mundo muito preocupado no final de semana. Eu queria que mostrasse aqui na tela da Sertão TV o incêndio da Serra do Estevão. É uma imagem impressionante, rodou o Ceará e eu diria que rodou o país inteiro, tenente, subtenente. Com certeza. Que essa imagem eu passei para você, meu bichinho.
É a imagem do incêndio na Serra do Estevão. Vai girando as imagens aí que eu vou lhe dizendo qual é. E essa imagem é impressionante e a equipe dos bombeiros daqui que foram atender. O senhor que esteve nessa... Exatamente, eu também estive nessa ocorrência, eu estive à frente, eu estou de serviço quase todos os dias nesse período, principalmente. Então, eu estive à frente das equipes e dizer também que nós estamos trabalhando com 2 viaturas, onde nós temos um caminhão autobomba-tanque com capacidade para 5.000 litros de água, e nós temos também uma picape, uma caminhoneta picape cabina dupla, e ela transporta em sua caçamba uma bomba, uma espécie de uma caixa d'água removível, mas que é colocada lá, adaptada, com um motor independente do motor dela, um motor à parte, e ela adentra aos locais em que o caminhão não consegue chegar, entendeu? Pelo seu porte maior, por ser um veículo que tem mais limitações para rodar em estradas carroçáveis, em determinados locais, é claro. Então essa caminhoneta ela faz às vezes de chegar nos locais mais difíceis de acesso. Também temos homens com bombas costais, abafadores, são equipamentos que depois a gente pode mostrar para o público. Abafadores, bombas costais, foice, inchada já são conhecidos de todo o sertanejo. E a gente vai fazendo aceros também, a gente vai combatendo com as bombas costais, que é abastecida por essa viatura com água. E dessa forma a gente vai fazendo o que pode. Subtenente, o menino que não sabe o que é um acero, subtenente? Explica aí para nós. O acero é um espaço que a gente faz entre o local, por exemplo, a pessoa que vai tocar fogo na roça, na broca, eu vou falar aqui o linguajar do sertanejo mesmo. Ele faz uma espécie de uma estrada, uma trilha, separando a roça, ou seja, a broca, o local que ele deseja queimar, e separando da mata, do matagal, da vegetação natural, da mata mesmo. Para quê? Quando o fogo chegar naquele acero, ele ali para e não passa para... Passar para o... Só que tem um detalhe, os ventos, estando numa velocidade fortes, intensas, muitas vezes ele consegue jogar, o vento joga a brasa lá no lado indesejado. E aí é onde passa o fogo, como a gente chama também no sertão. Aí o problema está criado. Vamos ver a imagem da Serra do Estevão? Essa que circulou no final de semana e trouxe muita preocupação. Olha isso, subtenente. Nesse momento aí, a equipe dos bombeiros já tinha chegado ou não? Não, nesse momento nós ainda estávamos em deslocamento. Tanto que essas imagens elas não foram feitas... Porque muitas vezes eu também no local eu faço imagens também. Nós levamos celulares, nós fazemos imagens para registrar o nosso trabalho também. Mas nesse caso foram pessoas populares que filmaram isso aí, que registraram. A gente ainda não havia chegado no local. Quando nós chegamos no local, essa parte aí que vocês estão vendo, as chamas, elas já tinham passado, mas estava um rastro de destruição. E a proximidade das casas, né, Suter? Com certeza, ela se aproximou de um vilarejo aí, nas proximidades do distrito Dom Maurício, isso no município de Quixadá, vizinho município aqui do Sertão Central. Demorou mais ou menos quanto tempo para se controlar esse incêndio aí? Nós levamos aí em torno de 3 horas e 10, 15 minutos aproximadamente. Porque da seguinte forma, nós, ao chegar no local, a gente não encontrou mais esse cenário que você está mostrando aí. E quando nós chegamos ainda havia focos na margem da estrada, havia focos subindo a serra, tanto que eu dividi nossos homens para que uma parte também subisse a serra fazendo o acero, e com as bombas costais combatendo aqueles focos menores. Porque os pequenos focos, você está vendo uma imagem dessa, realmente ela é assustadora, mas os pequenos focos, ficando lá, se não forem sanados, eles passam a gerar um incêndio dessa proporção aí que a gente está vendo. Porque o vento transporta para outro local, para uma área de vegetação mais intensa, e aí é onde ocorre toda essa situação aí. Todo esse negócio. A pergunta que chega aqui do estúdio da Rádio Canudos, especificamente nesse período mais propício às queimadas, quantos homens embarcam para atender uma ocorrência de incêndio como esse? Exatamente, nós estamos aí com algo em torno de 10 combatentes por dia, a cada 24 horas. E se depender da necessidade, também a gente pode acionar alguns outros, a compor mais uma guarnição assim mais ainda fortalecida. De repente, subtenente, você está num negócio desse lá na Serra do Estevão, o fogo está pegando, a ocorrência está grande e a água do caminhão acaba. Já chegou da água acabar? Como é que reabastece? Exatamente. A água da viatura, ela tem sua limitação também. São 5.000 litros do autobomba-tanque. Esses 5.000 litros, ele também... Assim, a gente sai com a caminhoneta com 450 litros também, numa caixa d'água, como eu falei já, adaptada, na caçamba dela. Se essa água vir se acabar de vez, assim, a gente
procura o local mais próximo para reabastecer a viatura. E como eu falei, a gente não apaga só com água, a gente tem um mecanismo de acero, abafadores, que depois eu vou mostrar esses equipamentos para que as pessoas que não conhecem ainda. O abafador é aquele equipamento que a gente trabalha com ele quando o fogo está mais baixo. Quando o fogo está mais baixo. A água geralmente é para quando as chamas estão bem altas, entendeu? Você tem toda aquela dinâmica, porque acontece que o fogo pequeno, que você consegue apagar com o abafador, se você deixar ele ali, ignorar, ele transforma num incêndio maior. Porque o vento, como eu já falei anteriormente, o vento transporta ele para uma outra área de vegetação mais intensa, mais alta, ou mais fechada, como a gente diz, e aí passa a ser um incêndio de maiores proporções. Então a gente trabalha da seguinte forma: água, abafadores, bombas costais, material de fazer a cerca, enxada, foice, facões, para a gente derrubar o mato, e as enxadas. E tudo isso aí a gente vai trabalhando diversas formas, não trabalha exatamente só com a água, entendeu? Mas se a água via secar do caminhão, via acabar, esvaziar o tanque, a gente procura o local mais próximo de abastecimento. No caso aqui em Xeramubim nós temos o SAAI, nós temos o hidrante dos Correios. O hidrante é aquele equipamento que fica na calçada, aquele equipamento vermelho. E eu vou falar assim para que as pessoas entendam melhor, aquele espécie de um garrafão vermelho gigante que fica nas calçadas. Aquele equipamento ali é o hidrante, ele é ligado na rede do SAAI ou da CAGES, e ali a gente tem as chaves dele, a gente abastece a viatura ali. Nós temos nos Correios, nós temos no quartel do bombeiro em Xeramubim ao lado, e nós temos também o abastecimento direto feito no SAAI, e em outras cidades nós temos também os locais de abastecimento para completar a carga dessa viatura, caso venha a acabar. Mais uma pergunta chega aqui do nosso estúdio, da Rádio Canudos: e se a equipe daqui precisar de apoio, tem de onde vir esse apoio aqui da nossa região? Eu não entendi bem. Se a equipe dos bombeiros daqui precisar de mais gente, pronto. Aí nós passaremos a acionar equipes de Limoeiro, se for o caso, se for um incêndio. Eu estou entendendo bem a pergunta aí. Se for um caso bem mais grave, extremo mesmo. Eu já fui dar apoio em Limoeiro do Norte. Nós já fomos daqui dar apoio a Limoeiro. Não esse ano. A gente aciona o mais próximo possível que não esteja em ocorrência, entendeu? Porque ele lá também está em ocorrência. Então nós temos aqui o mais viável, Limoeiro, que é na zona leste aqui do Xeramubim, fica ao leste de Xeramubim. E nós podemos acionar também o Horizonte, que fica já na região metropolitana, em torno de 160 quilômetros aqui de Xeramubim. Tanto Limoeiro como Horizonte ficam em torno de 160. Iguatu já é um pouco mais distante. E aí, um ajuda o outro e... Se necessitar, um ajuda o outro. Eu já fui para Iguatu, eu já fui para Limoeiro, eu já ajudei em Canindé também. Temos, assim, lembrando, tem o quartel de Canindé também, que fica a 130 quilômetros aqui de Xeramubim. Que pode ajudar. E para a gente finalizar, subtenente, que recado o senhor dá para as pessoas que estão nos ouvindo agora para evitar esse tipo de incêndio? Às vezes acontece, mas muitas das vezes eles são evitáveis. E como evitar esse tipo de incêndio? Pronto, na questão da agricultura. Os agricultores são pessoas experientes, são pessoas que já estão há muitos anos nessa atividade, só que tem os jovens também, né, que estão iniciando os trabalhos na agricultura. O que a gente recomenda é todo cuidado quanto ao acero, principalmente ao tocar fogo na sua roça, na broca, colocar pessoas lá que estão fazendo o trabalho para ficar ali vigiando, porque o fogo, se ele passar para outra margem, de imediato ele for batido ali, como a gente costuma dizer, ele pode ser que evite uma situação mais grave. Mas para isso tem que ter homens, no momento em que tocar o fogo lá, tem que ter pessoas vigiando, os aceros. Eu recomendo às pessoas que fazem de forma intencional, que é crime, você vai estar prejudicando o meio ambiente, você vai estar prejudicando pessoas que vivem daquela atividade rural, vai queimar as pastagens, vai queimar a cerca, vai trazer prejuízo do ponto de vista ambiental e econômico para essas pessoas que vivem da roça, pequenos proprietários, ou que sejam grandes ou médios, agricultores, enfim. Você vai trazer todo um prejuízo. Então, as pessoas que utilizam cigarro, cuidado ao jogar as pontas do cigarro, não joguem na margem da estrada, porque tudo isso aí vai ocasionar grandes incêndios. É isso aí. Subtenente, muito obrigado pela participação do senhor. Depois nós vamos combinar para a gente acompanhar uma ocorrência mais simples, que a gente possa acompanhar para saber como é que é o passo a passo do trabalho de vocês. É um trabalho sempre importante de resguardar a nossa vegetação nativa. Quando eu vejo um incêndio como esse, subtenente, eu fico só imaginando dos preazinhos correndo, dos guaxinins correndo, dos animais ali, daqueles... muitos répteis, muita coisa, e o nosso sertão é tão vasto dessa vegetação e desses animais, e, enfim, é tudo queimado, é um prejuízo imenso, né? Pronto, eu quero dizer que nós estamos de portas abertas
tanto para vocês da imprensa, a população já sabe como ligar. Eu quero pedir a compreensão também que em alguns momentos eu chego em ocorrências já com o tempo um pouco, eu diria até atrasado do ponto de vista de quem está lá solicitando, mas eu quero que as pessoas entendam que nós muitas vezes a gente não é que deixe de ir, chega um pouco atrasado porque já está em outra ocorrência. Então eu gostaria que as pessoas entendessem, nós temos o maior carinho, a maior atenção pelo atendimento às ocorrências, é a nossa profissão, nós abraçamos essa profissão e amamos, porém a gente pede a compreensão das pessoas, que em alguns momentos nós estamos em outras situações, em outras ocorrências, e às vezes demanda um tempo maior para chegar até lá. Mas de qualquer forma, estamos à disposição, o telefone é 193, a imprensa também, nós temos portas abertas, em nome do Comando Coronel Haroldo, nós estamos lá para recebê-los.